Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira, sou CEO da Código X e vamos para mais um vídeo da semana aí, falando um pouquinho das novidades e tendências relacionadas à tecnologia e ao empreendedorismo, como eu gosto de falar aqui. Na área de tecnologia, uma coisa que foi bastante tendência essa semana foi o lançamento da OpenAI, liberando para fazer a criação de imagens. Aí a gente viu um monte de imagens ali, o pessoal postando como se fosse anime, deu um boom de notícias sobre esse assunto. Eu testei, é muito legal. Ficou muito bacana, né? Ele cria algumas imagens como se fosse anime baseada em imagens que você coloca lá o prompt. E qual que foi o ponto negativo disso, né? Toda vez que lança uma novidade dentro do ChatGPT, dentro da OpenAI, existe uma sobrecarga de máquina. Então, o Sam mesmo disse que esse lançamento, essa tecnologia nova que foi implantada dentro da OpenAI, aumentou drasticamente o uso das suas GPUs. Ele usou inclusive o termo de que as GPUs deles estavam derretendo. Então imagina a quantidade de usos que gerou a partir de um lançamento. Né? Isso é um pouco também das métricas e até mesmo a questão de arquitetura de software que tem que ser pensado antes de fazer um lançamento como esse. A OpenAI sendo uma empresa mundial, sendo uma empresa global, uma empresa que tem um monte de usuários, ela precisa considerar isso antes de sair liberando novidades aí para o mercado. Tá? Mas eu sou um ponto fora da curva aqui porque eu achei muito incrível, eu gostei bastante e eu acho que foi um belo acerto deles aí a geração de imagens, tá? Continuando, um assunto que foi bastante falado esses últimos dias também foi a Vibe Coding. O que é a Vibe Coding? Vibe Coding ele é um tipo de programação ou uma espécie de programação que precisa essencialmente da IA. Então a gente tem visto muito essa notícia falando, nossa, o ChatGPT, a IA vai substituir os programadores. E não, pessoal, não é bem assim. Para quem não programa, né, entende que a programação nada mais é do que zero e uns, ou até mesmo só aquele botãozinho na tela que gera o seu relatório. E não é bem assim. A programação ela tem diversas camadas e você precisa de conhecê-las. A IA ela ainda está na primeira camada e o Vibe Code ele é isso. Vibe Code é um tipo de programação onde você coloca um problema para o ChatGPT ou para a IA e ele cria um projeto baseado nesse problema. Então, estou com um problema de analisar os indicadores de uma empresa. Beleza? Você coloca esse problema e ele gera um programa, um site, um software que vai resolver essa dor de forma efetiva para você. Tá? Esse Vibe Code ele é um termo que foi falado e foi batizado pelo Andrej, vou ler para mim não confundir, Andrej Karpathy, acho que é assim que se fala. Ele foi baseado e foi batizado em fevereiro desse ano de 25 e é graças ao boom, graças à tecnologia, à evolução que o ChatGPT e a IA como um todo teve, tá? Ele ainda é capaz de chegar apenas na primeira camada da programação, ou seja, a gente passa um problema e ele gera uma solução. Beleza, o problema é que, se falando em programação, existem dezenas de camadas abaixo. A arquitetura, o cloud, a forma de comunicação, todos os ifs e elses que tem que ter a programação para ela funcionar da forma como nós a conhecemos. Tá? E não para por aí. Lembra no último vídeo que eu falei sobre a questão da Intel, que a Intel estava atrás da Nvidia, que ela não conseguia se sobressair? Pois é. Olha o que aconteceu. A Intel anuncia um veterano no setor como CEO para enfrentar a Nvidia e a AMD. Então, isso já fez as ações subirem 15% de cara. De cara. Era óbvio que a Intel ia estar assim, numa situação crítica e que se ela não mudasse nada, ia de mal a pior. E ela fez uma jogada fantástica. As ações subiram bastante, conseguiram colocar muito dinheiro no caixa, conseguiram alavancar as coisas, e eu tenho certeza que a Intel não vai deixar a Nvidia ficar nessa posição por muito tempo. Alguma coisa vai acontecer. Ou a Intel ou a AMD vai mudar o posicionamento deles, eles vão olhar para esse mercado de IA diferente. Porque não é à toa que o ChatGPT, que a OpenAI cresceu o que ela cresceu, focando em inteligência artificial. A NVIDIA focando em chips, em fornecer para a IA. Então, para que haja uma efetividade no aumento da produção da Intel, precisam mexer, e eu acho que aqui foi um acerto muito bom. Inclusive, recomendo que a AMD faça a mesma coisa que a Intel fez, porque não deu bom para eles não. Beleza? Uma notícia também que foi bastante impactante e que deu um burburinho aí na galera foi o anúncio do Japão de lançar baterias movidas a urânio. Não é notícia e nem é novidade que as baterias hoje são um dos maiores problemas para a evolução da eletrificação no mundo, né? Então, os carros elétricos, celulares, notebooks, tudo isso é
muito complexo a questão da bateria, porque acaba muito rápido, porque desgasta muito rápido, porque tem que trocar muito rápido, e cada vez mais o mundo está caminhando para esse sentido, né, de energias renováveis, de captação de energia e por aí vai. Então, o Japão anunciou aí, ó, uma bateria movida a urânio, né? Segundo ele, essa bateria ela tem uma possibilidade de armazenamento gigantesca, que demora para acabar, enfim. Qual que é o maior problema que eu vejo na questão dessa questão da bateria? É de fato o risco à saúde. O urânio, por ser algo extremamente tóxico à saúde, é um risco muito grande. Tá bom? Esses foram alguns tópicos que eu achei bem relevante trazer aqui. Se você não me segue, considere seguir aqui abaixo, ative o sininho, né, para estar recebendo notícias e novidades aqui do mundo de tecnologia. E é isso, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui e agradeço a companhia de vocês. Valeu, até mais!